O poder da oração. Esse é o título da nossa mensagem. E o texto está lá em Jonas 2, 1 e 2. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor: E orou Jonas ao Senhor seu Deus, lá das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do Seol gritei, e tu ouviste a minha voz. Vou repetir. E orou Jonas ao Senhor seu Deus, lá das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do Seol gritei, e tu ouvistes a minha voz. Glória a Jesus, aleluia. Querido, Jonas, por causa da desobediência, ele foi tragado por um grande peixe, e ele esteve 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Por que isso? Por causa da sua desobediência. Ele desobedeceu a voz do Senhor, o chamado de Deus, a ordem de Deus, e ele, por desobedecer, foi lançado ao mar, foi engolido por um peixe e passa 3 dias e 3 noites no ventre daquele peixe. Ao perceber que ele estava correndo risco de vida, de morte, morrer ali, virar comida de peixe verdadeiramente, literalmente falando, ele pensa o seguinte: o que eu vou fazer? Qual é a minha solução? O que me resta? E aí ele percebeu que ao final daqueles 3 dias e 3 noites, a única esperança que ele tinha era o Senhor. Era a única esperança dele. O mesmo Deus que ele desprezou, o mesmo Deus que ele desobedeceu, agora é a única esperança que lhe restava. E aí o que ele faz? Ele clama ao Senhor da barriga do peixe. Ele clama a Deus, ele pede a Deus por livramento, ele pede a Deus por escape, ele pede a Deus para mudar aquela situação ali na vida dele, situação que ele mesmo se colocou por falta de vigilância. E ele clama, ele ora a Deus ali do ventre, aleluia. Ele sabia que era a única atitude que podia mudar a situação dele. Vou pegar aqui um canivete, vou cortar a barriga do peixe e vou sair. Isso só acontece em filme. Não, já sei, vou mexer aqui no estômago do peixe para ele ficar enjoado e me vomitar. Essas coisas que acontecem em filme, que acontecem em desenho. Jonas não tinha nenhuma dessas soluções. A única solução era clamar a Deus, se colocar em oração. Aleluia. Então Jonas, ele se coloca em oração, e quando ele resolve orar, Deus ouve o clamor dele, Deus ouve a oração dele, e Deus muda a situação dele naquele momento. Aleluia. Deus, ele veio em socorro de Jonas, porque Jonas clamou. Mesmo tendo cometido um erro, ele clama, porque ele reconhece que ele era dependente de Deus. Ele reconheceu que ele tinha que obedecer à voz de Deus. Aleluia. E acima de tudo, ele reconheceu que só Deus tinha o poder de mudar aquela situação naquele momento. Só Ele. E nós precisamos ter essa consciência também, de que só Deus pode mudar a nossa situação. Aleluia. E muitas vezes, para isso acontecer, nós temos que ter a mesma atitude de Jonas: orar, clamar a Deus com verdade, com sinceridade, com confiança, mesmo no momento mais obscuro da nossa vida. Veja bem, Jonas estava todo errado diante de Deus. Jonas estava na profundeza do mar, dentro da barriga de um peixe. Aleluia. Uma situação que poderia ser, aos olhos dele ou aos olhos de qualquer outro ser humano, uma situação final, terminal. Não tem mais jeito, é morrer dentro da barriga do peixe. Aleluia. Mas não, ele clama a Deus, ele ora a Deus, e ele ora a Deus com fé. Aleluia. Com fé. Deus ouve a oração dele lá das profundezas do mar, dentro da barriga do peixe. Deus escuta a oração dele e Deus o resgata. Deus tem misericórdia dele e traz ele novamente à tona. Aleluia. Ele estava lá no fundo,
mas pelo poder da oração, Deus traz ele à tona e coloca ele em terra firme. Louvado seja o nome do Senhor. Não importa qual é a tua situação, não importa o quão fundo você esteja, através do poder da oração, Deus ele te levanta, Deus ele te sustenta, Deus ele traz você à terra firme. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus nos afirma, queridos, que a oração do justo ela pode muito em seu efeito. Aleluia. Logo que isso significa, a oração do justo pode muito em seu efeito. Significa que a nossa oração tem o poder de mudar e transformar situações das quais o homem natural julga impossível. A nossa oração tem esse poder. Quando a palavra diz que a oração do justo pode muito em seu efeito, ela quer dizer isso, que quando você clama, o poder do nosso clamor pode mudar situações, pode transformar vidas. Aleluia. Tudo aquilo que parece impossível ao homem natural se torna possível quando nós clamamos com fé, quando nós nos colocamos em oração diante de Deus. Aleluia. E nós vamos observar que a Bíblia, ela nos dá vários exemplos do que nós estamos falando aqui. Exemplos de oração. Homens que foram movidos pela oração. Como é o exemplo lá de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Daniel orava 3 vezes por dia em favor de Jerusalém. Aleluia. 3 vezes por dia ele se colocava em direção à cidade de Jerusalém e ele orava para que Deus fosse obsequioso para com Jerusalém, ou seja, para que Deus manifestasse a sua misericórdia em favor de Jerusalém. 3 vezes ao dia. Aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Um dia desse eu estava comentando com a minha esposa que às vezes eu observo certas coisas, certos vídeos, e eu não creio muito que aquilo seja de coração. Porque se alguém ou alguma coisa ou alguma situação precisa de oração, você pode orar em favor daquela pessoa, você pode orar por aquela situação, aonde quer que você esteja. Certo dia eu passei em frente ao Palácio Guanabara e tinha uns irmãos orando pelo Palácio Guanabara, orando, pelo governo. Estava lá os irmãos em frente ao palácio, estendendo a mão. Eu olhei aquilo ali. Poucos dias vi um vídeo dos irmãos que supostamente foram todos para Brasília, se colocaram diante lá do Planalto e clamando. Então eu fiquei observando aquilo. Puxa vida, isso é sincero ou é para aparecer? Isso é sincero ou é para chamar a atenção da mídia? Porque a palavra de Deus nos mostra que aonde eu estiver eu posso levantar um clamor. Aleluia. Quando o centurião chegou até Jesus por causa do servo que estava enfermo, ele creu, ele teve fé no poder e na autoridade de Cristo. Senhor, o Senhor não precisa ir lá não, porque eu sei que o Senhor tem autoridade, e só uma palavra eu sei que meu servo lá vai ser curado. Aleluia. Daniel, ele estava ali na Babilônia, ele estava cativo, mas ele orava 3 vezes por dia por Jerusalém, que estava distante, e a oração dele teve efeito. Ele não precisou ir para as portas de Jerusalém clamar. Aonde ele estava, ele clamou em favor de Jerusalém. Então, se eu tiver que orar pelo nosso governo, se eu tiver que orar por um irmão, se eu tiver que orar por uma irmã, se eu tiver que orar por uma situação, eu não preciso ir lá. Se eu tiver disponibilidade, se eu puder ir, eu vou lá, vou visitar e vou orar juntamente com os irmãos. Amém, glória a Deus. Se eu não tiver essa oportunidade, aonde eu tiver, eu levanto um clamor pela fé e eu sei que Deus vai estar respondendo aonde a pessoa estiver. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor Marcel já deu testemunho aqui de que ele orou por uma pessoa que estava distante e Deus curou na hora. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é a oração da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode clamar, como Daniel clamou. Aleluia. No primeiro livro dos Reis, lá no capítulo 8, versículo 28, nós vemos Salomão orando para que os olhos do Senhor estivessem abertos dia e noite sobre o templo, para que ele ouvisse e respondesse a oração do povo. Salomão se coloca em oração, ele se coloca em clamor. Senhor, esteja atento agora à oração que vai ser
feita neste local. Senhor, esteja agora os teus olhos abertos sobre nós, os teus ouvidos atentos sobre nós, para que o Senhor ouça a nossa oração, para que o Senhor responda a nossa oração. A preocupação de Salomão, depois que o templo ficou pronto, foi de que Deus estivesse pronto ali para ouvir o clamor do povo e responder. Aleluia. Então Salomão orou com fé e pediu isso a Deus. Ele poderia ter pedido muitas coisas, mas a preocupação dele era o seguinte: o povo clamar, Deus ouvir o clamor e responder. Aleluia. E por causa disso Salomão se colocou em oração ali, e a glória de Deus tomou conta de todo aquele templo. Aleluia. Não estava ali uma multidão clamando por uma nova igreja, não estava ali caravanas e caravanas se reunindo para a inauguração do templo, para que Deus respondesse dos altos céus. Não. Salomão, ele entra no templo sozinho, ele se coloca em oração, e a glória de Deus enche aquele lugar, porque Salomão estava clamando com fé. Salomão se colocou em oração com fé, com humildade, com simplicidade. Ele não falou: eu sou o rei, o Senhor tem que me ouvir. Não. Ah, Senhor, que os teus olhos estejam atentos agora sobre este local, para que o Senhor possa ouvir a oração do teu povo, Senhor, para que o Senhor possa responder o teu povo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No livro de Samuel, no livro de Josué, no capítulo 10, versículo 12. Josué 10, 12. O que nós vemos lá, pastor? Nós vemos Josué orando para que o sol e a lua parassem. Aleluia. Esse é o poder da oração. Acontecimento de coisas que são impossíveis aos nossos olhos carnais. A providência divina, o mover do sobrenatural através do poder da oração. Josué está em meio a uma batalha ferrenha, uma luta tremenda. O inimigo é forte, o inimigo é resistente. O tempo está se passando, o dia está se acabando, e Josué então ele estava determinado e falou: Senhor, não, de hoje não passa hoje, eu quero jogar esse inimigo por terra. Senhor, é hoje, o dia é hoje eu quero dar um basta nessa situação, hoje eu quero dar um basta nessa perseguição, hoje eu quero dar um basta nesse problema, Senhor, o dia não vai acabar enquanto eu não resolver essa situação. E Josué ora para que o sol e a lua se parassem. E pastor, e aí, o que aconteceu? A oração dele foi respondida. Aleluia. Ah, pastor, isso aí é uma fantasia bíblica. Ah, isso aí é uma coisa assim, né, que hoje em dia não pode mais acontecer. O nosso Deus mudou? Não, Ele é o mesmo. Aleluia. Ele é o mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver que Jesus falou sobre esse poder de oração. Aleluia. Josué orou com fé. Com fé. Aleluia. No segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 33, vemos o profeta Eliseu orando para que o filho da sunamita ressuscitasse. E aí, será que ele ressuscitou? Ressuscitou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Olha só o que acontece. Jonas, Salomão, Daniel, Josué, Eliseu. Por que eles oraram? Por que eles venceram a morte? Por que eles venceram o tempo? Aleluia! Porque eles alcançaram milagres. Porque quando eles oraram, eles não duvidaram nas suas orações, mas eles oraram acreditando que o Deus que eles serviam tinha o poder de fazer aquilo que eles estavam pedindo. A convicção da fé. Aleluia! Por que eu vou orar para o sol para lá? Porque eu creio que Ele pode fazer isso. Por que eu vou orar lá na profundeza do mar, na barriga do peixe? Porque eu sei que esse Deus que eu sirvo, Ele pode fazer isso. Por que eu vou orar para ressuscitar uma criança morta? Porque eu tenho convicção de que Deus tem poder para fazer isso. Esse é o poder da oração.
Se esses homens não acreditassem naquilo que Deus poderia fazer em favor deles, eles jamais clamariam, eles jamais orariam daquela forma. Mas eles confiavam em Deus, eles acreditavam que Deus podia fazer qualquer coisa. Aleluia! Oração com convicção, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Fé, determinação. Aleluia! Todos os grandes nomes da Bíblia tiveram suas vidas marcadas pelo poder da oração. Aleluia! Todos os grandes nomes, você pode observar, foram marcados pelo poder da oração. Todos eles chegou um determinado momento em que eles tiveram que clamar por algo que parecia impossível. Eles clamaram e Deus respondeu dos altos céus. Louvado seja o nome do Senhor. E olha que naquele tempo ainda não tinha se manifestado a graça, hein? Olha que naquele tempo ainda não tinha acontecido a reforma da aliança. Mas eles clamavam por fé, oravam, confiando que Deus responderia. Eu vejo esses homens tratando essa oração como algo normal. É normal. E fulano morreu, é normal eu orar e pedir a Deus, porque eu sei que Deus faz. E fulano está no ventre do peixe, é normal eu orar para Deus tirar ele lá do ventre do peixe, porque eu sei que Deus tira. Normal. É normal isso aí para Deus, não tem nada de mais não. Convicção, certeza do que Deus pode fazer. Aleluia. Por isso que esses homens faziam isso. Daniel estava lá, Daniel sabia que o que aconteceu com Jerusalém foi desobediência, mas mesmo assim ele orou e clamou com convicção, e Deus deu livramento ao povo, mesmo lá em cativeiro. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É por isso, queridos, que tem esse jargão cristão que diz: muita oração, muito poder, pouca oração, pouco poder, né? Esse é daquilo que Deus chama de versículo, que não é versículo, né? Ah, porque a palavra de Deus diz. Não, a palavra de Deus não diz isso, isso não está na Bíblia. Mas esse jargão cristão, ele existe pela fidelidade do poder de Deus em nossas vidas. Quanto mais eu clamar segundo Jesus nos ensinou, quanto mais a gente clamar com fé, mais Ele responde. Aleluia. Por isso existe esse jargão. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Se você não ora, você não clama, Deus vai te responder o quê? Né? Deus vai te conceder o quê se você não está conversando com Ele? Aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, aquilo que você acredita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Esses homens, eles oravam com fé e Deus ouvia e respondia a oração deles. Aleluia. E que Deus é esse? É o mesmo que a gente está servindo aqui. É o mesmo que a gente clama. É o mesmo que a gente ora. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a sua Bíblia em Jeremias 29:12. Glória a Deus. Jeremias 29:12. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Aleluia. Olha o que Deus está falando aí. Jeremias, vai falar para o povo. Diz para o povo, para que esse povo me invoque, para que esse povo ore a mim, e eu os ouvirei. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, qual é a nossa atitude? Invocar o nome do Senhor, orar ao Senhor. É aquilo que a gente fala aqui, temos que tomar posse da palavra, invocar o nome de Deus, orar ao Senhor, e Ele nos ouvirá. Não é o pastor Cláudio que está dizendo, não, é a palavra que diz. Aleluia. A oração da fé tem o poder de atuar em todas as áreas da nossa vida. Eu disse todas, não é em uma ou duas não. A oração
tem o poder de atuar em todas as áreas da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Todos. E aí eu te pergunto, o que é que você precisa? Do que você está precisando? Louvado seja o nome do Senhor. Está precisando de quê? Fala com Deus. Ora. Coloca para Ele. Expõe para o teu Deus o que você precisa, o que você necessita. Louvado seja o nome do Senhor. Abre a tua boca com fé, com convicção e fala com Deus aquilo que você precisa dele. Clama a Ele, faça como Paulo e Silas, lá em Atos 16, 25. Paulo e Silas estavam na prisão, aleluia. Por volta da meia-noite eles estavam orando e cantando a Deus. E o poder da oração fez com que as cadeias se abrissem e aqueles dois homens fossem libertos. Do que você precisa? Paulo e Silas se puseram em clamor porque precisavam ser libertos da cadeia. Aleluia. O que a gente precisa? A gente precisa sair dessa cadeia, Paulo. Olha, é verdade, Silas. Como é que a gente sai daqui? Vamos subornar o guarda. Vamos serrar a corrente. Né? Vamos cortar o pé e a mão e fugir, né? Aleluia. Não. O que a gente precisa para sair daqui? Orar ao nosso Deus. Vamos orar ao nosso Deus, vamos clamar, porque Ele é poderoso para tirar a gente daqui. Louvado seja o nome do Senhor. Em Atos 12, 9, nós vemos a igreja se colocando em oração para que Pedro fosse liberto da prisão. Pedro, assim como Paulo, também estava aprisionado, estava na cadeia, e a igreja se colocou em oração pela libertação de Pedro. Vamos orar para Deus libertar Pedro. Aleluia. Eles se colocaram em oração, e muito menos do que eles esperavam. O que aconteceu? Estava Pedro batendo lá no portão. Quem está aí? É Pedro. Pedro? Pedro não está preso? Olha, ele estava, porque ele está solto agora. Está batendo aí no portão. Poder da oração. Aleluia. Aleluia. A própria igreja se espantou com o poder da oração, porque eles clamaram, Deus ouviu e foi lá e libertou Pedro. Aleluia. O que você precisa? Fala com Deus. Que situação você está passando ou vivenciando? Fala com Deus. Ora ao Senhor com fé, com convicção, sabendo que isso que você está passando para Deus não é nada. Não é nada. Então fala com convicção, fala com fé, fala com certeza. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Qual é o teu problema? Volta a perguntar. Fala com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, às vezes, em vez de a gente direcionar o nosso clamor para a pessoa certa, a gente direciona para as pessoas erradas. A gente direciona para as pessoas murmuração, reclamação, falta de fé, falta de esperança, desânimo, cansaço, em vez de direcionar o clamor para Deus. Aleluia. Temos que nos direcionar para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Você está entendendo esse negócio? Pastor, então qual é o nosso problema? O que está acontecendo? Por que a gente ora e a gente não vê nada acontecendo? Ou por que eu oro e Deus não me responde? Ou por que eu oro e eu não vejo nada acontecer, não vejo nada de diferente na minha vida? Qual é o meu problema? Eu vou dizer qual é o nosso problema hoje em dia. Não é o nosso Deus que mudou, não é a palavra que é mentirosa, não é a Bíblia que é falsa, não é as histórias contidas na Bíblia que são inventadas, não são as pessoas que alcançaram essa vitória que eram super especiais, não, eram homens e mulheres como eu e você, cheios de defeitos. Aleluia. Mas qual é o nosso problema hoje em dia? O nosso problema hoje em dia é falta de fé, falta de confiança, falta de convicção no que se diz ou no que se pede. Esse é o nosso problema. Vou repetir: falta de fé, falta de confiança, falta de convicção naquilo que se diz ou naquilo que se pede a Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Ai, Jesus, eu estou com uma dor de barriga, Senhor, me cura da minha dor de barriga, mas eu não estou crendo que Deus pode fazer isso. Aleluia. Eu preciso crer verdadeiramente. Quando eu clamar, eu tenho que clamar de todo o meu coração, com muita convicção e certeza de que Deus está me ouvindo. Aleluia. Sabe, não, é porque eu cometi um erro, eu fiz uma coisa que não foi do agrado de Deus, então Deus não está ouvindo a minha oração. Eu comecei com Jonas, que tinha acabado de desobedecer a Deus e que estava ali, passando aquela provação por causa da desobediência, estava ali na barriga do peixe por causa de desobediência, porque não quis fazer a vontade de Deus. Deus virou as costas para ele no momento do clamor? Não. Ele se arrependeu, ele reconheceu que ele cometeu um erro, e ele sabia que só o Deus Todo-Poderoso poderia livrá-lo daquela situação. Então, meu querido, não é o que você fez ou o que você faz que vai deixar de fazer com que Deus ouça o teu clamor. Se você clamar de coração, aleluia. Se você falar com convicção com o teu Deus. Abra a tua Bíblia em Jeremias 29:13. Louvado seja o nome do Senhor. Embaixo do 12 que nós acabamos de ler. Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. Eu vou buscar ao Senhor e eu vou encontrar ao Senhor, quando eu resolver fazer isso de todo o meu coração. Certeza, convicção, fé, esperança. Aleluia. De todo o meu coração. Não é, não sei, será, pode ser, será que Deus vai me ouvir, será que Deus pode fazer? Não, é quando você orar de todo o coração, quando você colocar a tua fé verdadeiramente em prática ali no clamor, e Deus te responder. Aleluia. Sabe, não mudou nada não, o que mudou é a nossa falta de fé. Aleluia. Esses homens aqui, eles eram movidos pela fé. Era fé e mais nada. Não tinha outra saída, não tinha outra esperança, não tinha outra solução. Somente fé em Cristo Jesus. Só isso, mais nada. É pouco? Não. Era o suficiente. Aleluia. Era o suficiente. Hoje em dia nós temos uma fé vacilante. Uma fé meia lá, meia cá. Louvado seja o nome do Senhor. Acreditamos em muitas coisas, mas não paramos para crer que verdadeiramente Deus é o suficiente na minha situação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No livro de Marcos, capítulo 11, versículo 22 e 24, abra a tua Bíblia. Marcos 11, 22 e 24. Respondeu-lhes Jesus. Agora são palavras de Jesus, não são palavras de um profeta, não são palavras de um homem, não, Jesus Cristo, palavras do Senhor Jesus. Tende fé em Deus. Em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, assim será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Olha a afirmação
Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Tenham fé em Deus. Em verdade eu digo que qualquer um que clamar e disser a este monte, presta bem atenção, qualquer, não é o sacerdote, não é o apóstolo, não é o bispo, não é o pastor, não é o missionário, o evangelho, não, qualquer um, ou seja, qualquer um que tiver fé, qualquer um que crê, pode falar, pode orar e Deus vai ouvir. Aleluia. É por isso que nós aqui não sustentamos muito esse negócio de vem cá que eu vou orar por você e vai acontecer, não, porque você tem autoridade para clamar a Deus, você tem liberdade para clamar a Deus. Eu posso orar por você? Posso, sim, claro, posso, não tem problema nenhum dos pastores estar orando por você, mas Jesus é bem claro, qualquer que disser a este monte, né, desde que tenha fé em Deus, e falar para ele, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas creia que se fará aquilo que se diz. Olha aí, falar para o monte, ergue-te e lança-te no mar, é você clamar por uma causa que parece impossível. Um monte se erguer e se lançar no mar, é algo que aos nossos olhos naturais é impossível de acontecer. Jesus está falando, olha, qualquer causa que pareça impossível aos olhos de vocês, se vocês tiverem fé e vocês clamarem verdadeiramente a Deus, não duvidando no coração de vocês, mas crendo que se fará aquilo que vocês estão pedindo, assim acontecerá. Aleluia. Fé, convicção e certeza. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Jesus não era mentiroso. Jesus não estava contando história. Ele estava falando a verdade. Aleluia. Ele estava dizendo que todos nós temos liberdade de falar com Deus, de orar com convicção, crendo naquilo que nós estamos fazendo. Volto a repetir, o nosso problema hoje é uma fé vacilante. Aleluia. É uma fé mística, é uma fé apegada a sincretismos religiosos. Mas nós precisamos ter essa fé genuína, resgatar essa fé verdadeira. Aleluia. Precisamos desse resgate em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É por isso que demoramos a alcançar, ou até mesmo não alcançamos muita coisa nessa vida, por causa disso. Aí a gente começa a desanimar, a gente começa a achar que Deus não é nada disso que a Bíblia fala, você começa a ver que esses camaradas aqui oravam e a coisa parecia ser tão simples e acontecia, não é? Parecia ser simples por causa da fé que eles possuíam, parecia ser simples porque eles eram convictos desse Deus, eles eram convictos de que eram ouvidos pelo Senhor. Por isso que parecia ser simples. Por isso que Jesus chamou a atenção, olha, quando vier o Filho do Homem, será que ainda achará fé na terra? Né? Jesus não lançou essa expressão à toa, é porque ele sabia que nós passaríamos por esses dias. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então, falta de fé, convicção, certeza, aleluia, pode fazer com que as coisas demorem a acontecer na nossa vida, ou pode ser que nunca venham a acontecer, se nós não mudarmos a nossa atitude com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não estou falando de desrespeito ao Senhor, eu não estou falando de colocar Deus na parede, como a gente já cansou de falar aqui, não. Eu estou falando de fé, aleluia, estou falando de atitude de fé mesmo, convicção mesmo nesse Deus. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Muitas coisas, queridos, nós só vamos alcançar através do poder da oração. Aleluia. Só através do poder da oração. Aí as pessoas começam a desanimar, as pessoas começam a fazer aquelas orações mecânicas, as pessoas começam a fazer aquelas orações somente de boca para fora, não vai ver resultado nunca. Aleluia. Tem que ter convicção. Nós observamos a atitude de Ana, ela queria um filho, aleluia, e ela se colocou em clamor ali, crendo verdadeiramente que Deus podia fazer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós temos um outro exemplo aqui também, que está lá no segundo livro dos Reis,
lá no capítulo 20, versículo 1 a 3, vai lá em 2 dos Reis, 20, 1 a 3. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Segundo livro dos Reis, capítulo 20, partido 1 aí. Por aquele tempo, Ezequias ficou doente à morte, não é? Ou doente de morte, né? Uma doença terminal. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse assim, veio ter com ele e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então o rei virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, lembra-te agora, ó Senhor, te peço, de como tenho andado diante de ti com fidelidade e integridade de coração, e tenho feito o que era reto aos teus olhos. E Ezequias chorou muitíssimo. Olha o clamor do rei Ezequias. Ezequias adoeceu de uma doença terminal. Deus manda o profeta Isaías ir lá e fala, olha, fala para ele botar tudo em direitinho aí, tudo em ordem, porque ele não vai viver não, ele vai morrer. Quando ele recebe essa notícia do profeta Isaías, ele vira o rosto para a parede e ele começa a orar a Deus, ele começa a clamar a Deus, ele começa a chorar na presença do Senhor e entra em clamor. Ele fala assim, olha, lembra de tudo que eu tenho feito, lembra que eu andei na tua presença, que eu fui fiel a ti, que eu fui íntegro de coração diante de ti, de que as coisas que eu fiz foram retas aos teus olhos, Senhor. E ele chorava e ele clamava a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O que aconteceu? Certamente ele morreu, porque Deus mandou o profeta ir lá para falar que ele ia morrer, não foi isso? Não. Ué, mas Deus mandou o profeta lá e falou, olha, fala para ele botar em ordem que ele vai morrer. A doença que ele está é terminal. Aleluia. Mas qual é a atitude dele? Ele clama, ele ora a Deus, ele fala com Deus. Sabe o que acontece? Isaías ainda estava no meio do caminho, indo para casa. Aí vem novamente a palavra de Deus para o profeta Isaías e fala, Isaías, volta lá em Ezequias de novo. E aí Isaías poderia ter pensado, o homem já bateu as botas. Não, você vai voltar lá e você vai dizer para ele que eu vou acrescentar a ele mais 15 anos de vida. Por causa da oração dele, por causa do clamor dele, porque ele clamou com fé, ele clamou com convicção, ele acreditou que o Deus que ele serviu durante todos os anos da sua vida era fiel para mudar a situação na vida dele. Aleluia! Isaías volta lá e fala para ele, entre outras palavras, olha, Deus está te acrescentando aí mais 15 anos. Depois você lê a passagem que é muito bonita. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele vai falar, olha, eu vi as tuas lágrimas, eu vi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas. Louvado seja o nome do Senhor. Ezequias chamou a atenção de Deus pelo poder da oração. Se é eu e você, Deus falou que eu vou morrer, então não tem mais jeito não. E se Ezequias não tivesse orado? Né? Realmente ele teria morrido. Mas ele tomou uma atitude. Aleluia. A mesma atitude que Jonas. Se ele não ora, ele teria morrido. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Está vendo? Poder da oração. Aleluia. Nós precisamos ter essa convicção dentro de nós. Precisamos ter essa certeza. Aleluia. Você quer ver uma coisa? Abra aí na 1 de João 5,14. 1 de João 5,14. E esta é a convicção que
temos nele. Nele quem? Em Cristo Jesus. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Olha a convicção de João aí na sua epístola. Olha o que João está falando para a igreja do Senhor através dessa carta. Esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que temos pedido. Aleluia! Convicção como 1 mais 1 são 2. Mas por que João tinha tanta convicção? Não, peraí, aqui quem está falando isso é João. Por que João está falando isso? João está falando isso porque João tinha convicção de fé. Fé em quem? Fé em Cristo Jesus, do qual ele aprendeu estas coisas. João aprendeu a andar, a viver pela fé, segundo os ensinamentos de Cristo. Ele ouviu os ensinamentos do Mestre e ele guardou aqueles ensinamentos no seu coração. Ele praticou aqueles ensinamentos. Aleluia. Por isso ele está falando aqui para a igreja com toda a convicção. Está dando convicção. Gente, vocês precisam entender isso. Vocês precisam ter essa convicção, essa confiança de que Ele nos ouve. E se Ele nos ouve, sabemos que tudo o que pedimos, nós já recebemos, já alcançamos. Pelo fato de ter certeza e confiança de que Ele nos ouviu e de que Ele vai nos responder. Aleluia. Essa convicção de João não vem dele. Essa convicção vem daquilo que Jesus transmitiu para eles. E o que Jesus transmitiu para eles em relação ao poder da oração. Aleluia. Glória a Deus. Para a gente concluir, vai lá em João 14:12. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. João 14:12. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim quem? Jesus, é Jesus que está falando. Aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu a farei. Afirmação. Ele não está falando talvez eu faça. Olha, hora que pode ser que eu te responda. Aleluia. Então eu volto a dizer para vocês, a Bíblia é mentirosa, a Bíblia que mudou, foi Deus que mudou. Essas palavras que Jesus está falando aqui, na verdade, não é assim que funciona, né? Porque tem aqueles mais céticos que podem falar, não, pastor, mas espera aí, também não é assim, né? Também a gente não vai orar e Deus vai responder. Não é exatamente assim, não. É assim. Aqui não tem simbolismo, aqui não tem figuração, isso aqui não é figura. É uma afirmação de Jesus Cristo. Não existe nenhuma figura embutida aqui. Em verdade te digo. Ele está falando abertamente, explicitamente. Aquele que crê em mim, esse também fará as mesmas obras que eu faço, e pode fazer ainda maior do que eu fiz, porque eu vou para o Pai, eu vou subir, né? Mas o meu poder vai continuar aqui com vocês. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia. Jesus ainda está comprometendo aqui a sua autoridade e o seu poder. Olha, aquilo que vocês pedirem com fé, com certeza, com convicção de que eu posso fazer por vocês, eu farei, para que o nome do Pai seja engrandecido, para que o nome do Pai seja glorificado, para que o nome de Deus não seja envergonhado, para que o nome de Deus não venha cair na lata do lixo. É por isso que eu vou ouvir e vou atender a oração de vocês, para que o nome dele não caia
como é que se fala, gente? Para que o nome dele não caia em desprezo, né? Para que o nome dele não caia em falta de popularidade. Me faltou a palavra aqui agora, mas é isso aí que está dando para vocês entenderem. Louvado seja o nome do Senhor. Em descrédito, lembrei, para que o nome dele não caia em descrédito, né? Então Jesus, ele está se comprometendo. Eu vou responder a oração de vocês. Vou responder para que o nome do Pai não caia em descrédito, para que o nome do Pai não caia na boca do lobo por aí afora. Então eu vou responder para vocês. Se me pedir alguma coisa em meu nome, eu a farei. Aleluia. Você está entendendo esse negócio? Talvez você esteja pensando aí agora consigo mesmo, aí no seu coração: puxa vida, quantos anos que eu estou orando em relação a isso? Quanto tempo eu estou orando em relação àquilo? O que está acontecendo? Então, qual é o problema? Volto a repetir: fé, certeza, convicção, crer verdadeiramente que Ele pode fazer, que Ele pode mudar a situação, que Ele pode mudar o tempo, estabelecer o tempo, que Ele pode levantar, que Ele pode edificar. Ele pode tudo, gente. O nosso Deus pode todas as coisas. Volto a repetir: aqueles homens oravam porque eles tinham plena convicção de que essas coisas impossíveis Deus podia fazer, Deus podia transformar, Deus podia mudar. Aleluia. Que nós possamos ter essa mesma convicção, essa mesma certeza, que o nosso clamor possa mudar a partir de hoje. Aleluia. Que você possa orar de uma perspectiva diferente a partir de hoje, com seus olhos espirituais bem abertos e atentos, com uma plena certeza e convicção no teu coração mesmo, sem duvidar, sabe, aquele fervor espiritual, aquela chama ardendo no nosso peito. Aleluia. E aí você ora, você clama e você tem plena certeza de que Deus está ouvindo o teu clamor e que Ele vai te responder, que Ele vai te atender. Louvado seja o nome do Senhor. Exemplos não faltam para a gente. Aleluia. Nós é que precisamos mudar de atitude. Aleluia. Nós é que precisamos acordar, abrir os nossos olhos verdadeiramente para esse poder maravilhoso que está sobre as nossas vidas. O poder da oração. Amém, amados? Amém. Glória a Deus. Que o Espírito Santo continue falando aos nossos corações. E eu volto